Olá, meus amigos da internet. É com muita alegria que eu estou chegando até vocês nesta noite de quinta-feira para a live com o pastor Roosevelt, como tem acontecido todas as quintas-feiras às 20 horas. Já convido você para marcar aí na sua agenda, todas as quintas às 20 horas aqui no meu Facebook, no meu YouTube, a live com o pastor Roosevelt. Eu sou o pastor Roosevelt e estou falando aqui direto de Manaus, no estado do Amazonas, no Brasil. O que estou fazendo aqui? Estou aqui para transmitir o querigma de Cristo. O que eu quero é falar de Deus para você, é trazer a palavra do Senhor para a sua vida. E por que estou fazendo isso? Porque sobre mim pesa esta obrigação. Fui chamado por Deus para pregar o seu evangelho, para anunciar a sua palavra. E ai de mim se não pregar o evangelho. Por isso estou aqui. E eu gostaria que você, então, reservasse esse tempo para que nós juntos pudéssemos ter este momento de fé. Aqui em Manaus, nós somos a nova Igreja Querigma. E as nossas reuniões, as nossas concentrações de fé, de avivamento, de crescimento espiritual, elas têm acontecido todos os domingos, às 19 horas, aqui na rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. E eu convido você, meu amigo, para estar conosco neste próximo domingo, às 19 horas, nós estaremos fazendo esta grande reunião, esta grande concentração de fé aqui, e você é bem-vindo, pode vir, pode participar, traga a sua família. Se você, neste final de semana, no domingo, vai estar por Manaus, pode estar em Manaus, então aproveite e venha participar desta nossa concentração de fé, que acontece às 19 horas. É uma reunião de crescimento espiritual e de avivamento. Posso garantir para você que você será abençoado. Você vai sair daqui cheio da graça e da bênção de Deus na sua vida. Traga a sua família, domingo, 19 horas. Está feito, então, aí o meu convite, o meu apelo a todas as pessoas. Também gostaria, nesse momento, de falar ao seu coração e de fazer um apelo àquelas pessoas que já são servas de Deus, que fazem parte da Igreja do Senhor, que amam a obra de Deus, que compreendem a necessidade da pregação do Evangelho. Eu quero falar ao seu coração, você que tem esse conhecimento espiritual. E eu quero fazer, então, um apelo ao seu coração, que você venha nos ajudar, venha ajudar a nova Igreja Querigma aqui em Manaus. O nosso ministério nestas terras amazônicas. Nós precisamos do seu apoio financeiro para que nós possamos realizar a obra de Deus aqui nesta cidade. Para que missões aconteçam, é necessário que haja pessoas que orem, pessoas que enviam e pessoas que vão. E essas pessoas que enviam precisam também ser aquelas que seguram as pontas, né? Que seguram as cordas, que sustentam. Então, a gente precisa dos que sustentam e precisa dos que vão. Nós estamos aqui nos colocando na posição daqueles que vão. Nós estamos na frente de batalha, estamos levando a palavra de Deus.
mas nós precisamos daqueles que sejam o nosso apoio, aqueles que nos sustentam em oração e financeiramente, que nos ajudem para que a gente possa levar avante essa obra, esse ministério que estamos a realizar aqui na cidade de Manaus. E eu, então, faço esse apelo ao seu coração, peço a você que venha, então, nos ajudar de uma maneira muito especial. Vem fazer missões aqui em Manaus, juntamente conosco, né? Eu estou publicando aí, mostrando aí para vocês uma foto nossa aqui em Manaus, lá esta agora aqui lá no centro de Manaus, ali na frente do relógio municipal, que fica na Praça da Matriz, bem no centro da cidade. E é aqui, nesta cidade, que nós estamos desenvolvendo o nosso ministério e estamos pregando o querigma de Cristo. Mas nós precisamos do seu apoio financeiro para que nós possamos colocar em prática os nossos propósitos, a nossa visão, aquilo que pretendemos realizar. Precisamos das suas orações, precisamos do seu apoio financeiro, da sua ajuda. Então, se você gostaria de contribuir com este ministério, contribuir com ofertas, com dízimo, com aquela oferta missionária, eu quero pedir a você que faça. E como você vai fazer isso? Você vai fazer enviando para este número de telefone que eu estou mostrando aqui agora para vocês. É o nosso Pix, a nossa chave no Pix aqui é este número de celular que você vai poder utilizar para enviar a sua oferta. Eu vou ditar aqui para você, anote. Aí você está vendo este número aqui na tela do seu computador, da sua TV. É 92 98 442 91 25. 92 98 442 91 25. Aqui é uma outra foto em outro ponto da cidade de Manaus, ali na Ponte de Ferro, lá na Cachoeirinha. Foi nessa região, inclusive, que eu cresci. E ela é bem representativa aqui da cidade de Manaus também. E eu, mais uma vez, então, faço um apelo para que você venha a nos ajudar na realização da obra de Deus aqui na cidade de Manaus, e você pode fazer isso através do Pix. Envie a sua contribuição. 92 98 442 91 25. Deus abençoe todos aqueles que vão atender ao nosso apelo e que vão fazer a sua contribuição de amor e de fé. A missões é feita com a disposição, com a oração, é feita com os joelhos que oram e com as mãos que sustentam também. Então, meu amigo, vem participar dessa obra missionária, vem ajudar, venha contribuir para o crescimento desse ministério aqui na cidade de Manaus. 92 98 442 91 25 é, então, a nossa chave no Pix, para que você possa fazer a sua contribuição. Agora, meu amigo, eu gostaria de convidá-lo para uma breve meditação aqui na Palavra de Deus. E eu quero
meditar com vocês nessa noite abençoada, aqui nessa live abençoada, sobre a solução para o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem não pecou? Pela própria palavra está aí, todos pecaram. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. E o pecado, ele não deve ser aceito como uma coisa natural para as nossas vidas. Nós não devemos, porque pecamos, continuar pecando. Nós não temos que continuar nessa vida de pecados. A gente tem que se converter a Deus. E essa é a mensagem que eu quero transmitir para você, para que você se converta, se arrependa dos seus pecados e volte-se para Deus. E eu vou mostrar aqui, em alguns slides, uma pequena história, uma ilustração, para que você possa perceber aqui onde está a solução para o pecado. Aliás, essa, inclusive, é o tema da nossa mensagem, a solução para o pecado. E nós vamos entender o pecado como sendo uma mancha na vida da pessoa. Então, o pecado é isso, é quando a pessoa ela cometeu alguma coisa que desagradou a Deus. O pecado é a desobediência a Deus. O pecado é a quebra do compromisso com Deus. E quando a pessoa ela cai em pecado, quando ela comete o pecado, é como se ela estivesse com uma roupa limpa e, de repente, lá está a mancha do pecado, sujando. Todo mundo vê, todo mundo percebe. E a pessoa se sente constrangida, inclusive, por causa do pecado que está na sua vida. E quando a pessoa ela se percebe pecadora, quando ela percebe que a mancha do pecado está na sua vida, a primeira reação que a pessoa ela tem é a de tormento. Ela se sente atormentada por causa daquilo que fez, por causa da maneira como ela agiu, como ela reagiu, como ela se sujou com aquilo. E isso atormenta, faz com que a pessoa tenha pesadelos, faz com que a pessoa não durma bem à noite, se sinta completamente atormentada, ela se sente mal por aquilo que ela fez, por aquilo que ela cometeu. E aí, então, como ela não consegue resolver o problema, ela, então, tenta esconder o pecado. E, por mais que as pessoas elas tentem esconder o pecado não dá para ser escondido. Ele vai vir à tona, ele vai aparecer. Vai chegar uma hora em que aquilo que foi feito em oculto vai ser revelado de cima dos telhados. Não dá para esconder o pecado, por mais escondido que ele seja. Aí na figura nós vemos alguém tentando esconder a mancha, mas a mancha é maior que o muro e não dá para esconder a mancha, assim como não dá para esconder o pecado. E como a pessoa não consegue esconder o pecado, aí então o que muita gente faz? Passa a ignorar o pecado, passa a fazer de conta que o pecado não existiu, que ela não fez o que fez, que ela não se sujou com o que se sujou, que ela não cometeu aquele erro, aquela coisa que desagradou a Deus.
E aí, então, ela tenta ignorar, como se o pecado não tivesse existido. Mas o problema é que ele está aí, amarrado na pessoa, e por onde ela vai, o pecado está lá, do seu lado, junto dela, atormentando. E por mais que ela tente ignorar, está sempre diante dela. O salmista Davi ele dizia: Eu conheço as minhas transgressões, eu conheço os meus pecados, as minhas iniquidades estão sempre diante de mim. Não dá para fugir delas, por mais que se tente ignorar, elas continuam aí. Então, como algumas pessoas não conseguem esconder, ignorar, e o pecado continua lá, ele está bem presente na vida da pessoa, então ela tenta enfeitar o pecado. Ela tenta tornar o pecado bonito. Ela tenta dizer que aquilo é uma coisa boa, que faz parte da natureza humana. E isso aí é uma tentativa, inclusive, de justificar os pecados que a pessoa comete, que não consegue se libertar deles. Elas passam a enfeitar e, ao invés de se arrependerem e de se humilharem por causa dos seus pecados e das suas maldades, eles se orgulham dos seus pecados, se orgulham de ter cometido e praticado essas coisas que desagradam a Deus. Existe uma palavra na filosofia, existe o sofisma. O sofisma é justamente aquela ideia que a pessoa ela cria na tentativa de justificar o seu pecado, na tentativa de fazer o seu pecado parecer normal, natural, fazer com que os outros que estão condenando que estejam errados e não a própria pessoa, né? Isso é sofisma. Mas não deixe que os sofismas eles entrem na sua vida e lhe tirem da presença de Deus, lhe convencendo de que os seus pecados são coisa bonita e que você tem que continuar do jeito como você está. Não enfeite os seus pecados, mas confesse-os diante de Deus, reconheça os seus erros. Reconheça os seus erros. Bem, nós vemos, então, as pessoas tentando esconder, nós temos o tormento tentando esconder, tentando ignorar, tentando enfeitar o pecado e não conseguem, não conseguem resolver o problema do pecado. Então, o que elas fazem? Passam a festejar o pecado, né? E aí ela passa a querer ser a primeira, a principal, a mais esperta, é aquela que é o número um naquilo de errado que ela está fazendo. Então, ele é o campeão e considera o seu pecado como se fosse alguma coisa que fosse motivo dele se sentir até superior aos outros por ser aquele pecador. Ele é o que mais matou, é o que mais roubou, é o que mais conquistou outros, é o que mais se aproveitou dos outros, é o bam-bam-bam do pecado, né? É o grande pecador, é o maioral dos pecadores. Mas isto é horrível, isto é condenação, isso é estar festejando o mal. A atitude deveria ser outra. A pessoa deveria ter outro comportamento. E existem aqueles que eles tentam jogar a culpa nos outros. Então,
ele faz a coisa errada, comete os seus pecados, mas ele tenta jogar a culpa num vizinho, né? Tenta jogar a culpa nas outras pessoas, ele tenta mostrar que ele fez o que fez, mas foi por causa da outra pessoa. Os outros é que estão errados, não ele. Mas isso também não é o correto. Quando Adão e Eva foram pegos em seus pecados, quando Deus perguntou para Adão se ele havia pecado, ele jogou a culpa em cima da Eva. Ele disse: a mulher que tu me destes, ela me ofereceu o fruto e eu o comi. Ele quis justificar o seu pecado, dizendo que ele tinha pecado, mas o culpado era a mulher dele que tinha dado a ele aquela fruta, desobedecendo a Deus. Nós não podemos, em hipótese alguma, chegar diante de Deus e tentar justificar os nossos pecados jogando a culpa deles nas outras pessoas. O pecador somos nós. Sou eu, é você. Você tem que chegar diante de Deus e assumir a sua culpa, assumir o seu erro. Outras pessoas, elas tentam lavar o seu pecado, né? Nessa tentativa de lavar aí, lavar com as suas condições humanas, tentando melhorar, né, aquilo que aconteceu, mas também não existe sabão, não existe detergente, não existe nada que possa lavar o pecado. E aí, então, existem também aqueles que compartilham com os outros as suas manchas iguais, né? Então, procuram criar aquelas associações dos pecadores, né? Aquele grupo que pensa da mesma maneira, que comete os mesmos pecados, que vive da mesma forma errada, que carrega aquele mesmo fardo, eles se reúnem para uns tentarem justificar o pecado dos outros e assim continuarem na sua vida errada. Mas também isso não resolve o problema do pecado. Você pode se associar, pode entrar em grupos que digam que o seu pecado não é feio, que não é errado, que está certo, mas o pecado vai continuar lá, pesando sobre a sua cabeça, sobre o seu ombro. E onde está a solução para o pecado? Eu digo a você, meu amigo, que me ouve em qualquer lugar, que a solução para o pecado está em Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário para que, através do seu sacrifício, os nossos pecados fossem perdoados. Por mais que os seus pecados sejam feios, por mais que a sua mancha seja grande, em Jesus Cristo você pode ser limpo. Jesus Cristo, na verdade, quando ele esteve ali naquela cruz, ele era ali o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo. O pecado de nós todos, o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. E pelo seu sacrifício ali, toda a humanidade pode ser perdoada. Então, se você quiser hoje o perdão do seu pecado, vá aos pés da cruz, confesse os seus pecados a Jesus, e o sangue de Jesus, que foi derramado naquela cruz, te purificará de todo pecado. A solução para o pecado é Jesus. É a confissão aos pés da cruz. É entregar a Jesus essas manchas que estão aí
na sua vida. Esta é a solução. Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, para que através do seu sacrifício você pudesse receber o perdão. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã, como a neve, porque o Senhor Jesus derramou o seu sangue para que você pudesse ser perdoado. E não importa qual seja a sua mancha, em Cristo nós recebemos o perdão. E o que você está esperando, meu amigo, para buscar nesse Jesus esse perdão? Vem para Ele, entrega a Ele a sua vida, começa com Ele uma vida nova. Ele vai te lavar, Ele vai te purificar, Ele vai te limpar, Ele vai fazer de você uma nova criatura. Que Deus te abençoe, meu irmão. E vem participar conosco neste próximo domingo, às 19 horas, aqui na Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, Manaus, Amazonas, Brasil. Nós estaremos aqui te esperando para te abençoar. As portas estão abertas. Nós não estamos pregando religião, nós estamos pregando o querigma de Cristo. Nós estamos pregando Jesus Cristo. E nós estamos te convidando para vir servir a esse Cristo maravilhoso que pode realmente solucionar os teus problemas com os teus pecados. Ele é aquele que pode realmente perdoar os teus pecados. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela meditação na tua santa palavra nessa noite. Peço, Deus, que o Senhor esteja fazendo uma obra especial e poderosa na vida desta pessoa que está me acompanhando em qualquer lugar onde ela estiver. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, os seus pecados, lava a sua alma, escreve seu nome no livro da vida, liberta essa pessoa da culpa, tira esse tormento, Pai, arranca da vida desta pessoa o mal, que ela possa se voltar para Ti, possa se converter a Ti, possa Te servir e possa ser uma bênção nos Teus caminhos. Ó Deus, eu Te peço também, cura os enfermos, liberta os oprimidos, soluciona os problemas, concede a paz a todas estas pessoas que nos ouvem neste momento, em qualquer lugar da terra, Pai. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Quero convidar você para amanhã, sexta-feira, participar do nosso culto da libertação. Às 20 horas nós estaremos transmitindo aqui pelo YouTube, pelo Facebook, o culto da libertação. 20 horas, hein? Esteja aí. E domingo, venha participar conosco aqui do nosso culto de avivamento na nova Igreja Querigma em Manaus, na Rua Coronel Teodoro dos Reis, número 14, quadra 185, núcleo 4, Cidade Nova 2, hein? Manaus, Amazonas, Brasil. Muito obrigado pela sua atenção. Receba aí um abraço do pastor Roosevelt. Uma boa noite. Que a paz seja convosco e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Está encerrado